Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa sementeira desta manhã, manifestamos o nosso sincero propósito de trabalhar na Tua bendita seara. Razão de que te rogarmos inspiração a nos fazer instrumentos da Sua vontade. Nós, humildemente, suplicamos que a nossa palavra dita e ouvida possa traduzir as bênçãos da instrução sublime e transformadora do Teu Evangelho, e que a Tua luz, a Tua paz, presidam a todas as tarefas enobrecedoras dos homens de boa vontade. Divino amigo, sê conosco agora e sempre. Ouvintes, aceitem o nosso fraternal abraço, meu abraço fraternal de Natal, a você também, Nara. Bom dia, Eurípides. E a você, Luiz Gabriel. A vocês também, bom dia, Mensagem Imperador, bom dia a vocês. Diretor de áudio e sonoplastia deste programa. No ar, mais um Sementeira Cristã, já com sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 825. A pergunta: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta: não, porque todos os homens necessitam uns dos outros, os grandes como os pequenos. Já deixamos avisada a nossa prezada ouvinte Ana Tereza, do Jardim Panorama, que sua pergunta terá resposta hoje. Você perguntou à equipe do Idefran. Em minhas orações e pensamentos, continuo tratando como criança o meu filho, que desencarnou precocemente. Estou certa em pensar assim? Como estará ele agora, depois de quase 3 anos de sua morte? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Ana Tereza, que a resposta virá no final deste programa. Meus ouvintes, mesmo que sob um clima de psiquismo voltado para as vantagens comerciais, nutrido pela ambição, pelo orgulho, pelo egoísmo, deixamo-nos influenciar pela lembrança do nascimento de Jesus entre os homens. Merece-nos sublimado respeito o quanto fez o Mestre no esforço de promover os seus pupilos terrenos no sentido evolutivo, isto é, motivando-nos a todos no sentido de encontrarmos a verdadeira felicidade. Exortou-nos a seguir os seus passos, a observar as revelações das leis inderrogáveis e distinguir a definição da verdadeira vida ante as ilusões do materialismo. É natural no homem conceituar no calendário os recursos da renovação dos dias, meses, anos, séculos, etc., em que baseia a contagem do tempo na dimensão da matéria. Assim, todos temos uma referência existencial nas marcas calendárias. Jesus, o Cristo de Deus, para a consumação de sua trajetória terrena, também nasceu num determinado momento, num determinado dia. Esse dia convencionou-se fosse o 25 de dezembro do ano que designou fosse o primeiro da nossa era, isto é, da era cristã. Portanto, é uma festividade cristã comemorada anualmente nesse dia, considerando-se, contudo, que a verdadeira data do nascimento do nosso Mestre seja ainda desconhecida.
Não nos importa seja o dia exato ou não. O verdadeiro sentido do Natal, tal como foi instituído, é o de expressão do sentimento de amor, fraternidade, irmandade e simboliza-se na troca de presentes. Expediente um tanto distorcido na atualidade pela exploração comercial e, principalmente, na disseminação do espírito de consumismo entre a sociedade e comemorações que muitas vezes, presididas pelo desregramento, levam ao completo esquecimento de quem deveria ser o verdadeiro homenageado. Quem é o aniversariante da data? Esquecem-se mesmo que Jesus nasceu aos pés dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos terrenos, para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. Como diz o espírito Irmão X, Humberto de Campos, no seu livro Doutrina e Aplicação, Psicografia de Chico Xavier. Interrompemos o tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Marisa Naline, Ana Lívia, Paulo Sérgio França, nas vozes de Marita, Júlia e Bia, Estrelinha de Belém. Estrelinha de Belém, brilha, brilha, por favor. Meu coração pequenino necessita tua luz. Brilha, brilha, estrelinha, eu quero encontrar Jesus. Brilha, brilha, estrelinha, eu quero encontrar Jesus. Estrelinha de Belém, brilha, brilha, por favor. Meu coração pequenino necessita tua luz. Brilha, brilha, estrelinha, eu quero encontrar Jesus. Brilha, brilha, estrelinha, eu quero encontrar Jesus. Ainda que insatisfatoriamente reconhecida, a data de 25 de dezembro é, no Ocidente, marco importante inscrita nos calendários oficiais e religiosos. A história registra que, nos primeiros séculos, o Natal era comemorado ora em 6 de janeiro, ora em 25 de março, e em alguns lugares em 25 de dezembro. Esta última data aparece pela primeira vez no calendário no ano de 344, mas a sua fixação definitiva só se deu no ano de 440, não para que se comemorasse o nascimento de Jesus, mas para cristianizar grandes festas pagãs que já se realizavam nesse dia. A liturgia natalina, contudo, acabou por retomar a sua real característica, identificando Cristo com a verdadeira luz do mundo. Nós, espíritas, mesmo sabendo tratar-se de uma data escolhida apenas para referência comemorativa, como cristãos, respeitamos o calendário, embora não nos envolvamos em cerimônias, rituais ou liturgias de ordem religiosa, assim como nos é prudente observar o transcendental sentido evangélico das comemorações, evitando o desregramento consumista e a participação desbragada nas distorções do regozijo natalino.
Entre as imperfeições e deficiências do espírito humano, em nome e pelo motivo do natalício de Jesus, impuseram a figura do papai bondoso, o velhinho, a que denominaram Papai Noel, que se propõe agente da alegria e da felicidade infantil e ingênua, mas, na verdade, preocupado com o cumprimento do seu verdadeiro papel, qual o do persuasivo garoto propaganda junto às crianças, a explorar o sentimento humano através do marketing comercial ávido de lucro. Unamo-nos empenhados procurando fruir o lado grandioso do sentimento cristão que se assinala neste período, balizando-nos pelos ensinamentos do Evangelho, consequente da missão salvadora do divino homenageado, exortados para o exercício do amor em favor dos nossos semelhantes, a começar pela afeição aos que nos são mais próximos, fazendo da família o celeiro de provisões sublimes a se esparzirem por toda a sociedade. É preciso que renunciemos às alegrias dos excessos para fruirmos da alegria das boas obras, como forma única de homenagearmos o Mestre, a par da demonstração da nossa própria humildade, recitando, ainda que no silencioso recôndito da nossa alma, a oração que ele nos legou, ensinando-nos que, em batendo a porta, nos será aberta, e sempre que pedirmos, obteremos, inserindo, todavia, a condição da lei divina do a cada um segundo as suas obras e do perdoando é que seremos perdoados. A obra redentora do Nazareno só tem início e eficácia quando individualizada. Enquanto a considerarmos difusa e esparsa, abrangendo a generalidade dos homens, nada representa de positivo e concreto. Ver em Jesus o Redentor do gênero humano e encará-lo como o meu Redentor pessoal são coisas diferentes, se não na aparência, nas consequências e nos efeitos. A redenção, que é obra de educação, tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não da coletividade para o indivíduo. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Por isso, cumpre individuar o Natal, tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. A parte, no assunto em apreço, nada tem que esperar do todo. O indivíduo independe da sociedade nesta magna questão. Ele deve agir por si e para si, pois desta maneira estará contribuindo praticamente para o bem geral e coletivo. Tratando-se da nossa evolução particular, não devemos esperar ou aguardar que tal operação se ajuste e se amolde ao conjunto, isto é, à evolução da sociedade. A hora vem e é agora. O nosso momento é tão somente nosso, pois se acha revestido de cunho personalíssimo. Só assim se avança e se evolui de fato, dando com o exemplo impulso certo e seguro no progresso de todos. Enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite a oportunidade de melhorar nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca chegará. O dia de encetarmos a obra de nossa libertação indo ao encontro do Redentor estará sempre presente. É hoje, agora. Não convém contemporizar de vez que não dependemos senão de nós próprios. O Natal, pois, que nos deve interessar de modo íntimo e particular, é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade e a nossa colaboração, que terá por teatro o recesso dos nossos corações, então repassados daquela humilde simplicidade que a manjedoura de Belém prefigura. O estábulo e a manjedoura da cidade de Davi
não devem prestar-se exclusivamente a divagações poéticas ou literárias. Cumpre meditá-los como símbolos de certas condições e virtudes, sem o concurso das quais nada conseguiremos no que respeita à nossa espiritualidade e ao nosso aperfeiçoamento. O espírito encarnado neste orbe não evoluirá a esmo, nem à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda a magia do Natal resulta de sua individualização. Cada um deve receber e concentrar em si aquele advento, considerando-o como um caso pessoal. Agora um parêntese. É o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de autoria do espírito de Lamartine Babo, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Oração. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. Aonde houver a maldade, o crime e a vingança que deprime, piedade rogo ao Criador. Um homem que é hoje inclemente, em breve será diferente, gemendo em leito de dor. E onde houver a tristeza, a mágoa, dois olhinhos rasos d'água, onde amor a ele, ó Senhor meu. Que o homem não tem ciência, que paga em cada existência os crimes que cometeu. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. E peço a Deus pra alma em cura, que encarnada faz loucura, aumentando a sua própria cruz. Eu rogo ao Pai caridade, dai logo a oportunidade, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz. Jesus cresceu sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheu vilarejos anônimos para a moldura da sua palavra sublime. Buscou para companheiros na sua grande obra homens rudes, de mãos calejadas, que não lhes favoreciam os voos do pensamento,
E o mestre conversou com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que lhe pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem ele se dirigiu na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não o quis conhecer em pessoa ao lado da sua revelação. Mas o povo lhe guardou a presença divina e as personagens de sua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria e muito mais. A nova era é de luz, de entendimento, de fraternidade, de paz. Tal a proposta de Jesus, tal a razão de sua encarnação entre os homens da terra. É assim que o 25 de dezembro de todos os anos que se seguem ao do nascimento de Jesus há de ser um marco na história da humanidade, a relembrar com alegria e com festas, com amor e com fraternidade, o nascimento de quem, já pertencente às luminosidades celestes, só veio por misericórdia divina desempenhar o papel de guia, de modelo e de mestre a nos projetar a luz da verdade eterna. E ainda que o 25 de dezembro seja o marco 1 da era cristã, as nações ainda entreolham-se como feras. Protestam amizade, desfazem-se em hipócritas expressões de afeto, animando no interior fome e sede de cruentos repastos. A louca ambição, o desmedido orgulho, a avidez de sensuais prazeres campeiam desenfreados, embotando os sentimentos, embrutecendo e fermentando a mente. Em tais condições, Senhor, é que a humanidade atual honra a época que assinala a tua passagem pela terra. Festas, músicas profanas e religiosas têm lugar nos templos de pedra, nas casas de pasto e nos lares. Em tua honra, Senhor, hinos e cânticos são entoados em profusão. Luzes multicores reverberam, embelezando as naves onde centenas, milhares de pessoas genuflexas te rendem louvores. O bimbalhar do bronze saúda a aurora do teu dia com desusado garbo. Mas, Senhor, aceitarás tu essas ovações e honrarias? Serás, acaso, semelhante aos homens que abafam o interior, deixando-se arrastar por influências rumorosas do exterior? Tu te comprazerás nesses festejos que te dedicam àqueles que vivem divorciados do ideal de paz, de fraternidade e de justiça pelo qual te sacrificaram? Dar-se-á, Senhor, que os homens ignorem a súmula de teus preceitos, a base de tua moral? Se esta geração nunca te viu e assim desdenha tua moral, por que te homenageia? Onde os mentores do povo, os rabinos das modernas sinagogas, para instruírem as gentes sobre aquelas tuas santas e sugestivas palavras. Se estiveres apresentando tua oferta no altar, e aí lembrares que há alguém que tem contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Mestre e Senhor, tem piedade das loucuras, das fraquezas e da voz da nossa hipocrisia.
Unamo-nos empenhados a todas as mentes e corações de boa vontade, procurando fruir o lado grandioso do sentimento cristão que se assinala neste período, balizando-nos pelos ensinamentos do Evangelho, resultante da missão salvadora do divino homenageado, exortados para o exercício do amor em favor dos nossos semelhantes, a começar pela afeição aos que nos são próximos, fazendo da família o celeiro de provisões sublimes a se esparzirem por toda a sociedade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É preciso que renunciemos às falsas alegrias dos excessos para fruirmos da alegria das boas obras, como forma única de homenagearmos o Mestre Excelso, a par da demonstração da nossa humildade, recitando ainda que no silêncio recôndito da nossa alma a oração que ele nos legou, ensinando-nos que em batendo a porta nos será aberta, em buscando acharemos, pedindo obteremos. Nisto, porém, Jesus nos lembra da condição da lei divina, segundo a qual a cada um segundo as suas obras, e, perdoando é que seremos perdoados. Eis aí o verdadeiro sentido da oração dos humildes, que reconhecem porque louvam, que pedem, mas agradecem, e muitas vezes agradecem sem que tenham obtido atendimento na exata medida da sua pretensão, porque nem sempre o remédio de que precisamos corresponde à nossa ânsia de conforto, de felicidade imediata. Seguir o Mestre Jesus, eis o presente que mais o alegra. Ele o disse quando nos dirigiu esta observação: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Bem nos diz Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Façamos isto em nome do sublime homenageado e que, no ensejo das comemorações do seu Natal, unidos, elevemos nossas preces para que delas resultem realizações felizes, porque sublimes
de fraternidade, de paz e de justiça. Mas é preciso que nos melhoremos individualmente, como já dissemos, preocupando-nos com a nossa transformação pessoal, porque esta é a grande mensagem celeste que nos fora passada pelos mensageiros divinos logo após o nascimento de Jesus. Só assim se avança e se evolui de fato, dando com o exemplo o impulso certo e seguro no progresso de todos. Enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite oportunidade de melhorar nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca chegará. O dia de encetarmos a obra de nossa libertação, indo ao encontro de Jesus, o Redentor, é hoje. Está sempre presente. Não convém contemporizar, visto que não dependemos senão de nós próprios. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde estes elementos predominarem, ele aí estará, embora não lhe hajam invocado pelo nome. De outra maneira, onde impera a hipocrisia, onde reina a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ele não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, como se imagina comumente, o criador de determinada escola, o fundador de certo credo ou seita. Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, o que vale dizer, da vontade de Deus. Sua missão não começou em Belém, nem terminou no Calvário. Ele veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, conforme diz João em seu transcendente evangelho. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina um só hemisfério, mas distribui sua luz por toda a terra, assim o divino pastor apacenta com igual carinho todas as ovelhas de seu redil. Sobre as Índias, a China, o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito do Cristo velando pela obra de redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação. Ele inspirará por intermédio deste ou daquele a revelação divina, o evangelho do amor. Aqui lhe darão este nome, ali um título diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas que ministrara. Não importa. É ele sempre o mediador, o ungido de Deus para intérprete da sua lei e distribuidor da sua graça. Onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Proclama o corajoso apóstolo da gentilidade. Jesus jamais promoveu constrangimento a alguém no sentido de obrigar a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do indivíduo, procurando, como sábio educador, despertar as energias latentes que ali dormitavam. Remia pela educação, porque educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretizam o ideal de perfeição pelo qual anseia a alma cativa e prisioneira da carne. Jesus nasceu há mais de 2000 anos, mas o seu natalício, com tudo o que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. O Natal do Divino Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo ignoram em realidade que ele nasceu. Só sabem das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo,
assimilando em espírito e verdade o seu Verbo incomparável. No programa Sementeira Cristã, é hora de Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Os evangelizadores de Franca já se preparam. É que no período de 22 a 28 de janeiro de 2015, acontecerá o 50º Encontro de Evangelizadores de Franca na Fundação Educandário Pestalozzi, Unidade 1. O evento terá a participação de integrantes do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. As inscrições poderão ser feitas pelo telefone 3403-4696 com a Nara, ou 3722-1740 com Valdete, ou 3721-8282 com o pessoal do Idefran. Repetimos que o jornal A Nova Era, do próximo mês, terá como matéria de capa a vinda do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, no dia 22 de fevereiro, no ginásio de esporte da Escola do Educandário Pestalozzi, Centro. Como o público é sempre numeroso, nas palestras do Divaldo, os portões estarão abertos a partir das 18h30. A entrada é franqueada a público. Outra nota de interesse geral, que também está nas páginas do jornal A Nova Era, é o convite para o evento que será realizado em Aracaju, em parceria com a Federação Espírita do Estado do Sergipe, cujo tema central será o direito e espiritismo, o movimento jurídico espírita e o papel das AGES, que estará a cargo do Dr. Tiago Sintra-Sado, presidente da AGE Brasil. Dr. Tiago Sado destaca que a ideia central do evento é mostrar os objetivos e finalidades das associações jurídico-espíritas. A entrada é franqueada aos interessados e o local será a sede da Federação Espírita do Estado de Sergipe, na rua José Mesquita Neto, 21, Parque dos Coqueiros, Aracaju, Sergipe. Data 14 de março de 2015, horário 9h30. A entrada é franca e são convidados os operadores do direito e demais interessados. Informações para www.agebrasil.org.br. Na livraria do Idefran você continua sendo presenteado neste dezembro. A cada compra no valor de R$ 70, você ganhará um exemplar da obra espírita Quilombo do Pontal, uma saga da época da escravidão. Trata-se de excelente romance de autoria do espírito Eduardo, psicografia de Ivo Indiano de Oliveira. Uma história comovente e repleta de ensinamentos de vida. Mas atenção, tenham direito ao referido brinde somente as pessoas cujas compras são efetuadas na livraria do Idefran, excluídas as aquisições junto ao Clube do Livro. Um convite para a palestra. Diretores do Centro Espírita Dona Nina convida a todos para o evento especial Natal Luz, da Tia Nina. Hoje às 19h, com a apresentação do coral Tia Nina, sob a regência de Mara Prado e Osana Janaína de Oliveira. Vamos lá? Centro Espírita Dona Nina, Rua de Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Ontem, o espaço de dança Maria Laura Puglia apresenta O Mágico de Oz. O Mágico de Oz trata-se de uma menina chamada Dorothy, vivia com a sua tia Anne e seu tio Henry em uma simples fazenda do estado de Kansas. Ela tinha um cachorro chamado Totó, que era seu fiel companheiro. Em um dia nublado, Dorothy encontra seus tios, bastante atarefados com os serviços da fazenda. Ela pede a eles um pouco de atenção, porém eles lhe negam na maior parte e Dorothy começa a sentir-se sozinha e resolve fugir com Totó. Assim, essa história se narra de uma tal intensidade, cuja direção é da Maria Laura Faleiros Puglia e o seu corpo docente, figurinos da Dinice Rodrigues e Silvana Afonso. Cenário do grande José Rodrigues. Sonoplastia de Fausto Puglia. Iluminação, Hélio Simões. Gravações de estúdio Marcos Prado. É um espetáculo realmente grandioso, em que há uma história linda, com várias personagens, camponesas, ovelhas,
galinhas, pintinhos, vaquinhas, moradores de Oz, Glinda, a bruxa do oeste, escravos da bruxa, espantalho, homem de lato, leão, papoulas, flocos de neve, esmeraldas, damas e o mágico de Oz. É um espetáculo realmente mágico e maravilhoso. Hoje prossegue no Teatro Municipal José Celino Goulart a partir das 20 horas. Com este prefixo musical, começa no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Vamos hoje ouvir mensagem que o espírito da senhora Carmosina Mouzinho Politano, a Carmosina, dirigiu-se aos seus familiares queridos, especialmente esposo e filhos, tranquilizando-os quanto à sua situação no novo plano de vida e quanto à possibilidade de estarem juntos, anulando a tão infeliz ideia de que a morte consegue separar os que verdadeiramente se amam. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Bubu, filho da alma. Carlos, esposo do coração. Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa a fim de modular a música do eterno amor, embalada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços. E quando você adormece, eu o onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado
qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós. Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o meu, o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços. Beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha, Carmosina Coutinho Politano. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina, e o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o Espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita você adquire por apenas R$ 15 se retirado no IDEFRAN, e com acréscimo da taxa de entrega se você optar por recebê-lo no local que indicar. Como se trata do único clube do livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba o que fazer ou como fazer
para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Vamos hoje ouvir resposta oferecida à pergunta da nossa prezada ouvinte Ana Tereza, do Jardim Panorama. Ela perguntou à equipe do Idefran: em minhas orações e pensamentos, continuo tratando como criança o meu filho que desencarnou precocemente. Estou certa em pensar assim? Como estará ele agora, depois de quase 3 anos de sua morte? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Tereza, e quem volta em gravação para respondê-la é o nosso companheiro Yuri Carvalho. Minha cara amiga, há muitas questões envolvendo o momento da chamada morte, que para entender bem o que ocorre com o espírito nesta hora, seria preciso conhecer profundamente a sua personalidade, o grau de seu adiantamento moral, o comprometimento dos familiares com o episódio e, principalmente, a causa que deu origem ao seu desprendimento precoce. De modo geral, considerando que neste mundo em que vivemos somos espíritos endividados, trazendo do passado as marcas dos nossos erros e deslizes, é natural que a criança nestas condições permaneça por algum tempo neste estado. O tempo que ela levará para se tornar novamente adulta vai também depender de vários fatores. Cumpre considerar que o tempo no mundo espiritual não é o mesmo que o nosso, mas ela pode, no decorrer de 1 ou mais anos, não tem como ser preciso, nesses casos, tornar-se adulta, que é o estado natural de todo espírito. Mas há casos em que o espírito pode se tornar adulto poucos dias ou meses após a sua morte, ou até mesmo logo após o seu desencarne. Isso se dá em razão das necessidades inerentes à sua evolução ou pelo grau do seu amadurecimento. Em se tratando de um espírito maduro e evoluído, ele não quer perder seu tempo ficando limitado em suas atividades num corpo de uma criança. O fato de um espírito ser milenar não implica em dizer que é um espírito evoluído. Afinal, todos nós, nesse plano em que nos situamos, somos espíritos milenares. Reafirmo o que pode ser decisivo para que ele se livre do estado de criança após a morte. É a sua evolução espiritual ou a necessidade que cerca o espírito, naquele momento, de assumir a sua condição de adulto. Entendemos o seu desejo de que ele continue criança, mas gostaríamos de esclarecê-la de que continuar nesse estado
em nada ajuda esse espírito. O corpo físico ou perispiritual, ao permanecer na condição de criança, apenas inibe, constrange o espírito milenar que o habita. Quanto mais cedo ele se libertar deste embaraço físico, inibidor de suas atividades morais e intelectuais, melhor para o espírito. Kardec, ao comentar a questão 199A do Livro dos Espíritos, assevera: não é, aliás, razoável considerar a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio. Dentro desse comentário do codificador, podemos acrescentar que da mesma forma há crianças que desde cedo já demonstram uma índole pacífica, dócil, de atitudes maduras e amorosas, revelando precocemente a presença de um espírito bastante evoluído. Vê-se, pois, minha amiga, que o estado de infância nada tem a ver com o grau de evolução de um espírito. É apenas um período transitório necessário para a adaptação do espírito em sua nova reencarnação. O importante é saber que aqueles a quem amamos nunca estarão separados de nós, pois os vínculos do verdadeiro amor são indestrutíveis. Obrigado e um bom domingo a todos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Você pode também formular sua pergunta pelo telefone, área 16 3721-8282, ou por e-mail, idefran@idefran.com.br. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.